Livro Três Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne. Prefácio. Creio em milagres. Desde a juventude, sempre tenho acreditado que os milagres são vitais para o cristianismo verdadeiro. Ao começar dos primeiros anos de evangelização, minha esposa Daisy e eu temos sido levados a crer que os milagres são uma parte essencial da palavra de Deus. Mas para nós era mistério saber como os veríamos frutificar no nosso ministério. Sabíamos que Jesus Cristo sara e que, se milagres de curas físicas surgissem como resultado do nosso trabalho, poderíamos ajudar as pessoas a terem mais fé em Deus. Lemos biografias de pessoas que tiveram experiências de curas em seus ministérios durante gerações anteriores. Dessa forma, constatamos que o Senhor deseja fazer a mesma coisa hoje. No entanto, não sabíamos como ter aquela fé viva e eficaz. A fé parecia ser um dom especial doado por Deus a determinadas pessoas. Fizemos inúmeras pesquisas, mas não conseguimos descobrir motivos lógicos para esperarmos milagres. Mesmo assim, estávamos decididos a encontrar solução. Jejuamos, oramos e estudamos, especialmente o livro de Atos. Nossa alma ardia com verdades que para nós eram novas e essenciais. Descobrimos 3 razões sólidas para crermos. Finalmente tínhamos uma base firme para a fé, da qual ninguém poderia duvidar. Identificamos 3 chaves mestras para o livro maravilhoso de Atos. Entretanto, o que faríamos a respeito? Deveríamos realizar um estudo profundo desses fatos por algum período? Pediríamos opiniões de outras pessoas? Verificaríamos se nossa igreja aprovaria tais descobertas? Seria necessário experimentá-las cautelosamente? Não caímos em armadilha alguma. Concluímos que deveríamos ser gratos e não desperdiçaríamos tempo procurando mais provas, porque já as havíamos achado em abundância. Precisávamos agir imediatamente à altura dos fatos. E agora compartilho-os com você. A oração do cristão. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. A vida em Jesus. Há 3 chaves para o livro de Atos, 3 fatos que revelam os tesouros do poder contidos neste livro para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O livro de Atos, ao ser aplicado aos tempos modernos, oferece-nos um exemplo para a nossa vida como seguidores de Jesus Cristo, ou seja, como um ser humano pode ter a vida de Jesus. Podemos ler relatos inspiradores a respeito do ministério de Martinho Lutero, de George Whitefield, de D.L. Moody, dentre outros grandes servos de Deus. Porém, o livro de Atos continuará sendo nosso melhor exemplo. Ele é a síntese daquilo que significa ser cristão, um seguidor de Cristo, e demonstra como homens e mulheres podem ser semelhantes a Ele. O livro de Atos revela a maravilha do que acontece às pessoas nascidas de novo, ao crerem em Jesus Cristo, bem como a emoção e o poder que provém deste modo de vida renovado. Também mostra Cristo operando através de homens e mulheres que creram nele, acolheram-no, deixaram-no viver sua vida de amor milagroso neles e através deles. Antes da sua ressurreição, Jesus estava com seus discípulos e o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Depois de Jesus Cristo ter morrido pelo mundo, ressuscitado dentre os mortos e ter removido com o seu sangue os pecados da humanidade para sempre, as pessoas passaram a ser novas criaturas, desprovidas da natureza pecaminosa. Foi a partir daquele momento que Jesus Cristo pôde penetrar nos corações dos seres humanos. Foi a partir daquele momento que Jesus Cristo pôde penetrar nos corações dos seres humanos e viver sua vida através deles. É essa nova criação. Continuando a vida em Jesus. O livro de Atos registra como Jesus Cristo continuou a viver a sua vida em e através dos homens e mulheres,
mediante o poder e a presença do Espírito Santo operando em cada vida. Trata-se da história dos primeiros 33 anos depois de Cristo ter subido à destra do Pai e assumido sua posição como nosso sumo sacerdote. A maneira dos primeiros cristãos agirem à altura das palavras de Jesus e usarem o seu nome no poder do Espírito Santo foi registrada no livro de Atos como um exemplo supremo para os cristãos. O modo de viver segundo Jesus, expresso nas vidas de Felipe, Estevão, Pedro, dentre outros, e os grandes programas missionários do apóstolo Paulo, são o padrão ideal para seguirmos hoje e alcançarmos os não alcançados. No livro de Atos, personagens não eram enaltecidos. Aqueles que realizaram os maiores feitos como cristãos eram homens e mulheres comuns que acreditavam no exemplo de Cristo e o seguiam. Não possuíam talentos incomuns, métodos inovadores, nem magnetismo pessoal. Era como você e eu. Esse livro não mascara as falhas daquelas pessoas. Havia dissensões e diferenças no tocante aos costumes, tais como a circuncisão, a ingestão de determinados alimentos e outras observações religiosas. Tais fatos demonstram que aqueles personagens eram pessoas comuns. Paulo tornava-se uma exceção por ter alto nível cultural. Filipenses 3, do 4 ao 6. Ele disse, porém, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 8. O que distinguia aqueles homens e mulheres no livro de Atos? Quais são, pois, as chaves para o sucesso fenomenal daqueles homens de Deus ao convencerem tantas pessoas a respeito da presença viva de Jesus Cristo? Como os cristãos de hoje podem imitar o exemplo deles? A vida em Jesus hoje. Atualmente, todo cristão seguidor sincero de Cristo ficaria muito feliz se pudesse experimentar o sucesso e os milagres que eram corriqueiros no livro de Atos. É errada essa atitude? Somos diferentes hoje. Nossa tradição teológica nos impede de vivenciar as mesmas experiências que os primeiros cristãos vivenciaram. A tecnologia moderna, o progresso científico e as leis psicológicas podem suprir a necessidade que temos da manifestação sobrenatural dos milagres. Podemos ter a vida em Jesus nos dias atuais. A teologia cristã geralmente subtende que os milagres registrados no livro de Atos foram operados como sinais apostólicos para estabelecer a igreja. Devemos aceitar, portanto, que uma só geração teria a oportunidade de conhecer a demonstração do amor de Deus de modo tão pessoal? Isso não nos levaria a pensar que Deus faz acepção de pessoas? Nosso Deus dos milagres tornou-se diferente? Já se foi o dia dos milagres? Podemos confiar nas palavras de Jesus? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O livro de Atos é o exemplo para cada cristão hoje. Foi registrado para ser nosso padrão, nosso modelo. Deus nunca mudará. O ministério da igreja nunca mudará. Jesus Cristo nunca mudará. A necessidade dos milagres operados por Cristo é maior do que nunca, creio eu. O que distinguia aqueles homens e mulheres cujos ministérios transbordam das páginas do livro de Atos? Por que eram exemplos tão inspiradores da vida maravilhosa a qual Jesus Cristo gostaria que seus seguidores vivessem hoje, mediante o poder do seu Espírito Santo? Aqueles cristãos primitivos eram muito semelhantes no seu caráter aos cristãos sinceros da atualidade. O propósito de Deus naquele tempo era o mesmo do que o de hoje. Nossos antepassados espirituais não eram diferentes de nós. Nossa vocação e comissão é tão divina como a deles. A fonte do poder e autoridade da qual eles dispunham era mais autêntica se comparada à que temos hoje à nossa disposição? Segredos da vida em Jesus. Cristo manifestava-se para os primeiros cristãos de modo mais real do que ele deseja manifestar-se aos seus seguidores em nossa geração. 3 princípios caracterizam a vida dos primeiros cristãos que entendiam os segredos da vida em Jesus. Os seguidores do Mestre atualmente podem ter as mesmas bênçãos e o mesmo sucesso que se evidenciavam nas vidas dos cristãos primitivos, pela observância e prática desses princípios. O que havia de tão relevante na obra realizada pelos cristãos primitivos? Primeiro,
cria na palavra e a ensinavam. Segundo, tinha a plenitude e a unção do Espírito. Terceiro, conhecia a autoridade do nome de Jesus e a empregavam. A palavra convencia as pessoas a respeito de Jesus Cristo. O Espírito era o poder que produzia os milagres. O nome servia-lhes de credencial, ou seja, de autoridade. Essas são as 3 chaves para o livro de Atos. Os cristãos primitivos proclamavam a palavra com toda a ousadia, de maneira que convenciam as pessoas a crerem no Cristo ressurreto como o verdadeiro Salvador do mundo. Viviam, falavam e ministravam por meio do poder do Espírito Santo, de forma que cidades eram sacudidas, as multidões eram salvas, os enfermos curados e os mortos ressuscitados. Os acontecimentos identificavam-se com as obras realizadas por Cristo antes de ser crucificado, evidências, portanto, que comprovam sua ressurreição dentre os mortos. Aqueles homens e mulheres usavam a autoridade do nome de Jesus Cristo contra demônios, enfermidades e impossibilidades com tanto poder que os oficiais ímpios tremiam diante da fé e da influência evidenciada neles. A palavra, o Espírito e o nome são os segredos, as chaves do ministério do cristão no livro de Atos. Realmente são elas que deixam Jesus Cristo continuar a viver, demonstrando seu amor e poder ao mundo de hoje através daqueles que nele creem. A palavra viva. Capítulo 2. A palavra e a conversão. É emocionante constatar a posição de destaque que a palavra recebia entre os cristãos primitivos. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31, parte B. Como é maravilhoso observar que os cristãos podem fazer nos dias de hoje o mesmo que faziam os primeiros seguidores de Jesus e desfrutar das mesmas bênçãos. Depois do milagre de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, Atos 2:6, parte A. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Atos 2:12. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, Atos 2:14, pregando aos judeus as profecias de Joel e de Davi a respeito da vinda de Cristo. Como consequência, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. A mensagem de Pedro ressaltava a palavra, e foi tão poderosa na sua influência que foram salvas 3.000 almas. A palavra de Deus é tão persuasiva hoje na vida dos cristãos fiéis quanto era naquele tempo. Quando um cristão profere a palavra a alguém, o Senhor está falando através daquela pessoa, e sua palavra é sempre eficaz. Depois da cura milagrosa do coxo à porta do templo, todo o povo correu atônito para junto deles, discípulos. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3, 11 e 12. E deu um testemunho dinâmico a todos. Falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo, citando também a palavra sobre Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas. O resultado foi: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Atos 4:4. Quando ouviram a palavra, creram no testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e que Ele é o Salvador do mundo. O valor da palavra. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos em Jerusalém e os milagres começaram a confirmar o testemunho dos cristãos acerca de Jesus, seguiu-se uma perseguição terrível. Muitos foram espancados, presos, apedrejados e até mesmo decapitados. Empreendeu-se um movimento para organizar beneficência aos pobres e às viúvas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Atos 6:2. Atribuíam um valor supremo em compartilhar a palavra com as pessoas. Essa é uma grande lição para os cristãos dos nossos dias.
Nada é tão vital para o cristianismo como dar primazia à palavra, lê-la e compartilhá-la. O poder de Deus está na palavra dele. Aqueles cristãos dedicados resolveram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Apesar de serem trabalhadores comuns, incultos, sem formação erudita, pescadores, carpinteiros e outros, eram porém bem-sucedidos como testemunhas de Jesus Cristo, porque davam à palavra o destaque que lhe pertence. O efeito da resolução que tomaram foi: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Pessoas comuns que ensinavam a palavra convenceram muitos sacerdotes, os quais tinham estudado a fundo o texto, mas a palavra nunca se tornara uma realidade viva para eles. Os sacerdotes e a palavra. Durante nossa grande campanha na capital do Chile, entre 20 e 70 mil pessoas frequentavam todas as reuniões por 4 semanas. Certa noite, um sacerdote erudito da igreja estava presente. Ficou impressionadíssimo com a simplicidade de tudo. Pela primeira vez na vida descobriu a realidade de Jesus. Ele disse: não vi altar algum, tampouco ritual, cerimônia, beleza e eloquência. Tudo que vi foi uma plataforma de madeira tosca, uma massa de pessoas animadas e um mensageiro cristão e a Bíblia, a palavra de Deus. Aquele sacerdote foi salvo pelo poder de Jesus Cristo. A palavra se tornou real para ele pela primeira vez na sua vida. Dessa maneira nasceu de novo. As pessoas inteligentes querem a realidade no seu relacionamento com Deus. Procuram a simplicidade na fé. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, do 2 ao 5. Como resultado da grande perseguição contra a igreja, Atos 8:1, quando Estevão foi apedrejado por invocar a Deus, Atos 7:59, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres o encerrava na prisão, Atos 8:3, os cristãos se separaram. Os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, Atos 8:4. A palavra entre os proscritos. No capítulo 8 do livro de Atos, encontramos alguns versículos que atestam a pregação da palavra entre os proscritos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. Atos 8:5. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Atos 8:14, parte A. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Atos 8:25. Os samaritanos eram supostamente incrédulos, isto é, proscritos. No entanto, Filipe comprovou que a exposição da palavra, quando era confirmada por milagres, levava até mesmo os samaritanos a crerem. Tendo como base aquele exemplo inspirador, portanto, Pedro e João se animaram e repetiram as mesmas atividades em muitas aldeias dos samaritanos, obtendo sucesso notável. Os resultados que Deise e eu já vimos, ao proclamarmos a palavra aos povos não cristãos, foram repetidos na nossa vida em quase 70 países diferentes. A palavra de Deus produz hoje os mesmos resultados que produziam nos dias da Bíblia e opera da mesma maneira em qualquer nação debaixo do céu. Deus vigia para que a sua palavra seja cumprida. Jeremias 1:12. A palavra de Deus não pode voltar para ele vazia. Isaías 55:11. Deus envia sua palavra e cura os enfermos. Salmos 107:20. A palavra de Deus é viva e poderosa. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16. Deus criou o mundo e governa o universo com a sua palavra. 2 Pedro 3, do 5 ao 7.
Qualquer pessoa pode ser coparticipante da natureza divina por meio do conhecimento da palavra de Deus. 2 Pedro 1,4. A pessoa é salva pelo poder da palavra de Deus. Tiago 1,21 e 1 Pedro 1,23. Jesus é chamado a palavra de Deus. Apocalipse 19,13. Vemos Deus e o conhecemos através da sua palavra. João 1,14. O poder da palavra. A palavra de Deus é tão criadora e poderosa hoje como foi no princípio quando ele criou tudo quanto existe. Ela exerce o mesmo poder e força tanto quanto o próprio Deus, porque o Senhor está na sua palavra. Precisamos dar à palavra de Deus a mesma atenção que daríamos a Deus se pudéssemos vê-lo fisicamente em nosso meio. Ele disse: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte C. Há quase 4.000 anos e esta passagem está em vigor hoje, agora, tanto quanto sua palavra. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro. 2 Pedro 3,7, parte A. Aqueles cristãos descritos no livro de Atos davam à palavra de Deus seu merecido valor. Como resultado, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5, 12 e 14. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam anunciando a palavra. Atos 11, 19, parte A. O efeito de tal conhecimento foi: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, 21. Aqueles primeiros cristãos tinham fé na palavra, ensinava a palavra às pessoas e a compartilhavam. Paulo pregou durante 2 anos na escola de um certo tirano, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos 19:9, parte C e Atos 19:10, parte B. Há evidências abundantes de que os oficiais ímpios odiavam Cristo e ardiam em ciúmes por causa da influência poderosa exercida por aqueles homens e mulheres comuns que anunciavam a palavra de Deus. Herodes, resolvido a anular tal influência sobre seu povo, vestiu-se com suas vestes reais, assentou-se num tribunal e lhes dirigiu a palavra. Atos 12:21, parte B. No entanto, a manobra surtiu efeito, e o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. Atos 12:22. Então o tiro saiu pela culatra. Herodes foi ferido diante de Deus, morreu e foi comido de vermes. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12:24. Tiranos como ele aparecem e desaparecem, elevam-se e caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. Na igreja de Antioquia, depois de jejuarem e orarem, Paulo e Barnabé foram enviados para pregar. Passando pela ilha de Chipre, detiveram-se com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Atos 13:7. Aquele homem não estava interessado em saber notícias a respeito da comunidade em Antioquia, representada por Paulo. Desejava ouvir a palavra de Deus. Um mágico resistia-lhes, procurando apartar da fé o procônsul. Atos 13:8, parte B. Depois do mágico ter sido acometido pela cegueira, por causa da sua resistência à influência do evangelho, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Atos 13:12, parte B. A palavra do Senhor e os milagres que a confirmavam levaram o procônsul a crer. Na sinagoga em Antioquia, a mensagem de Paulo foi a palavra de Deus. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Atos 13:26. A preocupação espiritual de Paulo era levar as pessoas a reconhecer que a salvação está na palavra e que ela é enviada a cada ser humano, inclusive a você. A palavra no ministério cristão. Paulo enfatizava os ensinos dos profetas
e falava repetidas vezes a respeito do cumprimento de todas as coisas que dele, Cristo, estavam escritas. Atos 13:29, parte A. Declarou que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos. Atos 13:32, parte A. E então passou a citar trechos do Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. Atos 13:33. E do Salmo 16. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 13:35. Era por isso que sua mensagem com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18:28. O escritor Lucas destaca o segmento da mensagem de Paulo. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos 13:44. Foram não para escutar o apóstolo, nem para apreciar sua eloquência, mas para ouvir a palavra. É impressionante a intensidade com que se evidencia a necessidade do homem em achar a verdade e conhecer a Deus. Nessa conjuntura espiritual, a fé é edificada pela palavra de Deus. Os temores, as dúvidas, as fraquezas e as ansiedades são diluídos pelo poder do Evangelho. É isso que as pessoas procuram. Anseiam por achar a segurança e paz. Procuram coragem e livramento do medo. Tudo isso é descoberto quando os indivíduos se voltam para a palavra de Deus. Durante mais de 3 décadas, realizamos algumas das maiores cruzadas de pregação da palavra na história do evangelismo. Multidões de 20.000 até 200.000 pessoas têm se aglomerado em nossas reuniões de avivamento, dia após dia, em quase 70 nações diferentes. Esse longo período de sucesso, talvez sem precedentes, não se deveu a programas primorosos nem a propagandas profissionais, tampouco a discursos eloquentes. Certo aspecto sempre se destacou nas grandes cruzadas. Há centenas e milhares de vezes em que dizemos: a Bíblia diz. Esta tem sido a insígnia das visitações espirituais ao redor do mundo. Temos sido motivados por uma só paixão suprema: dar aos povos da terra a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. No capítulo 15 de Atos, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15:1. Por causa desse ensinamento, houve não pequena discussão e contenda contra eles. Atos 15:2, parte A. Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago, bem como os demais apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, concordaram que a salvação em Cristo era para todos, independentemente de raça ou prática religiosa. Atos 15, do 7 ao 29. Paulo e Barnabé, que tinham ajudado a entregar esse recado a todas as igrejas, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 15:35. O versículo seguinte diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Atos 15:36. Não é estarrecedor pensar que agora havia irmãos em todas as cidades nas quais já fora anunciada a palavra durante a primeira viagem missionária? Em todos os lugares em que havia pregado, deixaram uma igreja como resultado da proclamação da palavra de Deus. Os feiticeiros e a palavra. Somente a proclamação franca da palavra de Deus satisfará a fome espiritual que as pessoas têm. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, orientados pelo Espírito Santo, foram para Filipos. Naquela cidade, depois de expulsarem de uma mulher um espírito de adivinhação, foram lançados ao cárcere. Perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16:25, parte A. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as partes e foram soltas as prisões de todos. Atos 16:26. O carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Atos 16:27, parte B. Mas acabou prostrando-se diante de Paulo e Silas, exclamando: Senhores,
que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. A resposta deles foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Atos 16:31-32. Uma família inteira foi levada a Cristo porque aqueles homens anunciaram a palavra do Senhor. E a consequência desse acontecimento foi o surgimento de uma nova igreja. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19:11. Mas alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Atos 19:13. O resultado foi extremamente constrangedor. Os 7 homens que assim fizeram foram subjugados pelos demônios e desnudados de todas as suas roupas, e caiu temor sobre todos eles. Atos 19:17, parte B. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Atos 19:18. Por causa desse acontecimento, livros de bruxaria e artes mágicas foram queimados na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19:19-20. A palavra triunfante. Aqui vemos a preeminência que a palavra de Deus recebia na igreja primitiva. Primeiro, crescia a palavra de Deus. Atos 6:7. Segundo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12:24. Terceiro, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19:20. Na vida de Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Era a palavra encarnada. No livro de Atos, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Era a palavra falada. No Novo Testamento, a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3:3, era a palavra escrita. A palavra de Cristo era pregada, vivida, posta em prática e demonstrada por Cristo à medida que ele curava, salvava, abençoava, purificava e ajudava a humanidade. Ele era a palavra em ação. A palavra era falada pelos apóstolos e cristãos, depois da ressurreição de Cristo, ao continuarem acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1. Ao ser posta em prática pelos cristãos primitivos, a palavra produziu exatamente os mesmos resultados dos dias em que habitava entre nós, em Cristo, na carne. João 1,14, parte A, e 1 João 4,2. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Aquela palavra escrita para nós hoje é criadora e poderosa quando é falada por nossos lábios, como no tempo que fluía dos lábios de Cristo e dos apóstolos. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel 12:25, parte A. E ele confirmou a sua palavra que falou. Daniel 9:12, parte A. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25, parte A. A fim de que a promessa seja firme, a fim de toda a posteridade. Romanos 4:16, parte B. E estando certíssimo de que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Romanos 4:21. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. A palavra de Deus precisa prevalecer sobre nossa mente e nosso modo de pensar. Devemos pensar como Deus pensa, ou seja, em conformidade com a sua palavra. Tudo o que é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Tudo o que é honesto, a palavra de Deus é digna de respeito.
Tudo o que é justo, Deus é justo. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, a palavra de Deus é tudo isso. Nisso pensai. Filipenses 4:8. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5, parte A. A palavra de Deus obrigatoriamente prevalecerá sobre as enfermidades, as fraquezas e os temores e as dúvidas. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte C. Esta declaração é certa. Creia nela, afirme-a, confesse-a. Ela destruirá todas as enfermidades na sua vida. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa palavra precisa prevalecer sobre toda atitude negativa, pois nos sustentará e nos tornará tão invencíveis como Deus. Precisamos aceitar a palavra de Deus e confiar nela. Devemos pôr em prática a palavra de Deus e viver nela. Ela deve controlar nossos pensamentos, alimentar nossa fé e ser a única razão da nossa fé. Devemos pôr em prática a palavra de Deus e viver nela. Ela deve controlar nossos pensamentos, alimentar nossa fé e ser a única razão da nossa fé, palavras e ações. Somente dessa maneira Deus operará em nós a sua vontade e realizará todas as bênçãos fornecidas pela morte de Cristo. O Espírito Santo. Capítulo 3. O Espírito Santo e os milagres hoje. O livro de Atos é o grande livro de exemplos do Novo Testamento. O precedente estabelecido para os cristãos é até que Cristo volte. Podemos desfrutar as mesmas bênçãos e experimentar a mesma vivência de milagres que os cristãos primitivos experimentaram no livro de Atos. Podemos ter atualmente os mesmos ministérios e milagres que ocorriam cotidianamente no livro de Atos. Hoje os cristãos estão diante das melhores oportunidades que já existiram. Deus tem correspondido à fé daqueles que a têm demonstrado pelo mundo afora nas recentes décadas, estendendo sua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Atos 4:30. Deus tem colocado ousadia divina dentro dos corações dos cristãos. Em vez de resignarem-se a seguir a tradição religiosa, muitos leigos, plenos do Espírito Santo, têm correspondido com fé singela, como a de criança, e têm erguido as esperanças da nossa geração com resultados dinâmicos. Ondas de ministérios de curas e de conquista de almas passam pelo mundo trazendo milhões de pessoas à fé em Jesus Cristo. A multidão de testemunha dos milagres em nossa geração é tão vasta que nações inteiras estão sendo afetadas e o nome de Cristo tem sido exaltado livremente em todo o mundo. Pregar o Evangelho com sinais, milagres e prodígios faz parte da ordem do evangelismo eficaz desde quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Este exemplo está no livro de Atos e se destina a nós hoje. Os primeiros cristãos eram pessoas através das quais Jesus podia continuar sua demonstração ao mundo de seu amor, vida e poder depois de ter retornado ao céu. Tinham fé na palavra de Deus e a ensinavam. Estavam plenos do Espírito Santo. Conheciam a autoridade do nome de Jesus e a usavam. Davam à palavra de Deus a preeminência nos seus ministérios. Dependiam do poder do Espírito Santo nas suas vidas, falando em nome de Jesus, e exerciam uma autoridade que fazia os oficiais romanos tremerem. Anteriormente neste livro, indiquei como os cristãos primitivos consideravam a palavra e mostrei ao leitor como ela transbordava através da vida e ministério deles. Agora passaremos a observar a posição que atribuíam ao Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Lucas escreveu 2 livros. Primeiro, o Evangelho acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1, parte B. Segundo, os Atos dos Apóstolos. Registro inspirado em tudo que Jesus fez e ensinou por meio do Espírito Santo, operando naqueles que o seguiam.
Aqui desvendamos uma das 3 chaves, um dos segredos do livro de Atos. Se os cristãos devem dar continuidade ao ministério que Cristo começou, agindo em seu nome, como seus representantes, fazendo suas obras e seguindo seu exemplo, eles precisam ser ungidos e plenos do mesmo Espírito Santo com que Jesus Cristo foi ungido e cheio. Jesus disse com clareza: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu." Ele desvenda o propósito e os resultados de ser ungido pelo Espírito Santo. Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4,18. Essa declaração demonstra de forma significativa o ministério da libertação, da cura e da proclamação da palavra de Deus. Nos dias atuais, esse é o propósito e o resultado buscado por qualquer cristão verdadeiramente ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Esse versículo nos mostra por que Deus unge qualquer pessoa com o Espírito Santo. Os primeiros capítulos do livro de Atos enfatizam a base para a verdadeira vida cristã, a unção essencial do Espírito Santo. Cristo disse aos seus discípulos: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E então, ser-me-eis testemunhas, produtores de evidência, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Atos 1:8. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, parte A. O fruto desse fato foi que, onde quer que falassem a respeito de Jesus, seu testemunho era acompanhado por milagres de cura, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5:14. Esses cristãos ungidos no livro de Atos são o melhor exemplo para os atuais seguidores fiéis de Jesus Cristo. O evangelismo sob a liderança de Charles Finney, John Wesley e D.L. Moody foi excelente, mas o livro de Atos é o nosso padrão incomparável. Paulo, que poderia ter se revelado eloquentemente nos discursos, deixando as multidões embevecidas com suas perícias de oratória, fez exatamente o oposto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:1, parte A e parte C, e versículo 4 e 5. O poder do Espírito. Há o testemunho de um homem que antes assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1, parte A. No entanto, ele se converteu, viu o Senhor e tornou-se o seu seguidor. O Senhor disse a respeito de Paulo: "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios", ou seja, incrédulos, "e dos reis e dos filhos de Israel." Atos 9:15. Imediatamente após a conversão de Paulo, quando recebeu uma visão de Jesus Cristo, o Senhor falou a um discípulo em Damasco, chamado Ananias, e ordenou-lhe que fosse visitar Paulo, o então chamado Saulo. Atos 9, 10 e 11. Quando Ananias entrou na casa onde Paulo estava, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo." Atos 9:17. O próprio Jesus tomava os cuidados para que Paulo recebesse o Espírito Santo e fosse ungido para ser sua testemunha. Para o Mestre, é muito importante que as pessoas que o representam fiquem cheias do Espírito Santo. Quando Paulo foi chamado como por um nascido fora de tempo, 1 Coríntios 15:8, parte B, revista e atualizada, ainda não ouviram o mandamento de Jesus no sentido de ficar cheio do Espírito. Por isso o Senhor enviou Ananias a Paulo, levando aquela mensagem.
As pessoas que serão testemunhas vivas de Cristo e agirão em seu nome de modo representativo devem ficar plenas do Espírito Santo, ou seja, necessitam ser ungidas com o Espírito Santo. Dessa forma, testemunharão com demonstração do Espírito de poder, 1 Coríntios 2,4, parte B. E irão apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, Lucas 4,19. Sabendo que Deus escolheu os dias atuais para confirmar sua palavra, esses cristãos proclamarão ao mundo a validade das promessas do Senhor, exortando: eis aqui agora o dia da salvação, libertação. 2 Coríntios 6,2, parte B. Além disso, não deixarão de noticiar que hoje é o tempo aceitável para Deus operar milagres, sinais e prodígios, a fim de corroborar sua palavra. Os cristãos antigos atribuíam grande valor ao poder do Espírito Santo. Por outro lado, a cultura e a eloquência humanas eram ineficazes para convencer o mundo dos tempos primitivos a respeito de Jesus Cristo. Por isso oraram e ficaram plenos do Espírito Santo. A partir do momento em que deram seu testemunho, o qual foi confirmado por meio de milagres, levaram multidões a crerem em Cristo como Salvador e Senhor. Os encarregados do serviço e o Espírito Santo. A igreja primitiva resolveu selecionar alguns cristãos. 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Dentre os encarregados estavam Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5, parte B. Que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8, parte B. Outro membro da comissão era Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Atos 8, 5 e 6. Como era notável, selecionaram algumas pessoas que seriam encarregadas de um serviço e nomearam para servirem na comissão homens tais como Filipe e Estevão, homens cheios do Espírito Santo. A condição prévia na realização de qualquer ministério pelos cristãos primitivos era que todos ficassem plenos do Espírito Santo. Na igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, parte A. É da vontade de Deus hoje que todos os que creem fiquem cheios do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Quando Pedro pregou sua primeira grande mensagem no dia de Pentecostes, baseou-a na profecia de Joel, na qual o Espírito prometeu pelo menos 3 bênçãos. Primeira, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:17, parte B. Segunda, e farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Atos 2:19, parte A. Terceira, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21, parte B. Nesses textos bíblicos, temos a promessa de um ministério completo para os que seguem a Cristo, a salvação para quem invocar o nome do Senhor, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne e sinais e prodígios para todo aquele que crê. Todas essas bênçãos foram experimentadas pelos cristãos primitivos. No capítulo 4 de Atos, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, parte B. Como resultado, os apóstolos davam com grande poder testemunho, evidência da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33, parte A. Tais milagres, operados em nome de Cristo, os mesmos que eram por ele realizados antes de sua morte, torna-se a única evidência, ou seja, testemunho, prova da sua ressurreição. Outra evidência nunca chegará a convencer o mundo de que Jesus está com vida e de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O Espírito Santo dá poder para produzir semelhante evidência. Os cristãos podem ficar plenos do Espírito Santo, então o ministério que Cristo começou poderá ser continuado através da vida deles. Atualmente, os seus seguidores fiéis têm o privilégio de continuar o ministério de Cristo porque ele disse:
Qualquer um que crê em mim fará os mesmos milagres que eu tenho feito, e ainda maiores, porque eu vou para a presença do Pai. João 14:12, Bíblia Viva. O Espírito no ministério cristão. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11:24, parte A. O que o seu ministério produziu foi o seguinte: muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11:24, parte B. Não existem muitos registros a respeito de Barnabé. No entanto, sabe-se que ele deixou o testemunho de um ministério cheio do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11:24. No livro de Atos, toda pessoa que estava plena do Espírito Santo evidenciava ter um ministério de milagres, um ministério de salvação de almas e um ministério de cura. O Espírito Santo recebia o lugar de primazia na vida dos cristãos primitivos. É o Espírito Santo quem nos unge como testemunhas de Cristo. Ele nos ungirá exatamente como fez a Jesus, a fim de que curemos os enfermos, expulsemos os demônios, abramos os olhos dos cegos, libertemos os cativos e preguemos o Evangelho. Lucas 4, 18 e 19 e Atos 10, 38. Foi o Espírito Santo quem falou a nossos pais pelo profeta Isaías. Atos 28, 25, parte B. E falou pela boca de Davi. Atos 1,16. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou àqueles que perseguiram os primeiros seguidores de Cristo. Atos 4, 8, parte A. Estevão disse que aqueles que se opõem à verdade sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Foi o Espírito Santo quem disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Foi o Espírito quem disse a Pedro que fosse até as pessoas não convertidas, reunidas na casa de Cornélio. Sem hesitar, Atos 11, 12, parte B, revista e atualizada. Como resultado da sua obediência, Pedro testificou: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Atos 11, 15, parte A. Foi pelo Espírito Santo que Paulo e Silas foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Atos 16, 6. Porém foram orientados para ir à Macedônia, onde existia muita fome do Evangelho. Atos 16, 9 e 10. Obedecendo ao Espírito Santo, foram correndo em caminho direito. Atos 16, 11, parte B. Conforme havia sido orientados. Como consequência de tal atitude, surgiram as igrejas fortes de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, dentre outras na área da Macedônia. Ficando plenos do Espírito. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falava em línguas e profetizava. Atos 19, 1, 2 e 6. Os cristãos primitivos eram pessoas cheias do Espírito Santo. Entretanto, apenas 12 receberam o Espírito Santo em Éfeso. Por ser um evento tão relevante, merece ser registrado como exemplo para nós hoje. Alguém pode perguntar: você recebeu o Espírito Santo quando creu? Ora, se você é um seguidor de Jesus Cristo hoje, que maravilha poder ser cheio de fé e do Espírito Santo e de poder. Atos 6, 5, parte B e 8, parte A. Assim como o povo de Deus foi naquele tempo. Quão maravilhoso é constatar que cristãos simples podem fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8, parte B. Porque estão cheios do Espírito Santo. Atos 4, 8, parte B. Assim como Estevão e Filipe. Atos 8, 6, 12 e 13. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22, parte C. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18, parte C. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Atos 10, 38, parte A. Foi o Espírito Santo quem lhe deu poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, dar vista aos cegos e ministrar à humanidade, cumprindo a vontade de Deus na terra.
Graças a Deus porque Ele ainda unge seus seguidores com a mesma unção. Paulo diz: o que nos ungiu é Deus, 2 Coríntios 1:21. João diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, 1 João 2:27, parte A. A razão por que Deus unge seu povo com o mesmo poder com o qual Ele ungiu Jesus é porque Ele deseja que nós continuemos a fazer os mesmos milagres e a ensinar as mesmas verdades que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1, parte B. As perícias e talentos humanos nunca poderão substituir o poder e a unção vivificantes do Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro 1:12, parte C. A Bíblia declara: o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10:27, parte D. É por isso que dizemos que uma das chaves significantes que abrem o livro de Atos é o Espírito Santo. O nome poderoso. Capítulo 4. O que há por trás do nome? Certa ocasião, um pastor falava sobre o poder do nome de Jesus Cristo. Ele tinha citado o versículo bíblico no qual Jesus disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14:14. Um advogado que estava sentado no meio da congregação ficou fascinado com as observações do pastor por causa do aspecto jurídico daquelas palavras. Interrompeu o pastor com a seguinte pergunta: você quer dizer que Jesus deu aos seres humanos sua procuração para usar o seu nome? O pastor disse: o senhor é advogado, eu sou pregador, sou eu quem lhe pergunto. Jesus nos deu sua procuração para usar o seu nome? O advogado respondeu: se o idioma humano tem significado, ele fez exatamente isso. Então o pastor questionou: e o senhor poderia explicar exatamente o que essa procuração realmente significa? O advogado explicou: depende de quantas coisas há por trás do nome, quanta autoridade ou quanto poder ele representa. Quando ouvi aquela narrativa, resolvi fazer uma coisa muito importante: pesquisar exatamente o que há por trás do nome de Jesus Cristo. Fiquei impressionadíssimo com o que descobri. Deus está por trás deste nome. A totalidade da deidade dá apoio a ele. A pessoa de Deus, a sua integridade, o seu trono, a sua existência e tudo quanto Deus é, está por trás do nome que ele deu ao seu Filho Jesus Cristo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. Quanta elevação espiritual os cristãos podem experimentar quando tomam conhecimento do que há por trás do nome Jesus Cristo. Quantas boas novas o mundo recebe à medida que os estudiosos da Bíblia descobrem o que existe na pessoa e no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus é está no seu nome. Tudo quanto Deus é está por trás do nome. Uma das chaves que revelam o segredo do sucesso dos cristãos primitivos ao darem testemunho de Jesus Cristo é a reverência que demonstram por esse nome e pelo seu uso. Hoje, como naqueles dias, os cristãos expulsam demônios em nome de Jesus, milagres são operados nesse nome e os enfermos são curados. Aqueles cristãos primitivos realizavam sinais e prodígios mediante o nome de Jesus, deixando atônitas as multidões e sacudindo os alicerces do Império Romano. O nome no cristianismo verdadeiro. O livro de Atos é o registro dos primeiros 33 anos de cristianismo, depois de o Senhor Jesus ter subido ao céu e se assentado à direita do Pai. É a comprovação de que o mesmo ministério que Jesus começou a fazer e a ensinar nos evangelhos foi continuado depois da sua ascensão, à medida que homens e mulheres seguiam seu exemplo e usavam seu nome. O livro de Atos é a boa nova que demonstra que os cristãos continuavam a experimentar os milagres de Cristo até mesmo depois dele ter voltado ao céu. Como é maravilhoso descobrir que o ministério de Jesus Cristo continua imutável hoje. Ele enviou seus seguidores por todo o mundo. Marcos 16:15.
A partir daquele dia, o ministério de qualquer ser humano que segue o exemplo dos cristãos primitivos, registrado no livro de Atos, tem sido confirmado por sinais e prodígios mediante o poder do nome de Jesus Cristo. Os mesmos milagres que foram operados a fim de estabelecer a fé cristã continuam a acontecer hoje. Os mesmos milagres que comprovam a ressurreição de Cristo diante da geração dos apóstolos continuam a corroborar diante do mundo que Jesus Cristo está vivo em nossa geração. Um cego nos dias atuais não será curado somente por ouvir falar do poder de Cristo para curar a cegueira na época da Bíblia. Ele precisa desse poder operando hoje. Como é maravilhoso saber que Deus deseja que seu poder manifestado no livro de Atos continue a ser revelado através dos seguidores de Jesus Cristo. O ministério daqueles cristãos primitivos era notável, não por causa da sua eloquência, dos seus antecedentes, do nível cultural ou do status social. O que os tornava notáveis eram seus sinais, milagres e prodígios que resultaram da pregação da palavra, da plenitude do Espírito e da reverência que demonstravam pelo nome, bem como pelo seu uso. O cristianismo filosófico e a especulação teológica não são páreos para a palavra de Deus. A interpretação moderna da Bíblia não pode subjugar o Espírito Santo à insignificância etérea ou à mera superstição. O eclesiasticismo tradicional não pode elevar espiritualmente o mundo, uma vez que aquele está destituído do poder do nome de Jesus. É tão emocionante descobrir o poder que há por trás do nome de Jesus, a autoridade que o cristão exerce pela invocação desse nome em oração. O nome de Jesus Cristo permeia a totalidade do livro de Atos. O modo de vida dos cristãos primitivos girava em torno da pessoa e do nome de Jesus. O nome é uma das chaves mais significantes do livro de Atos. Os milagres e o nome. Você já imaginou que choque Pedro deve ter provocado quando ordenou que o povo da cidade de Jerusalém se arrependesse dos pecados e fosse batizado em nome de Jesus Cristo? Atos 2:38. Tratava-se do nome de um homem, o qual supostamente estava morto. 50 dias após a crucificação, os homens e as mulheres que tinham fé em Cristo estavam reunidos em Jerusalém, no cenáculo. Todos receberam o Espírito Santo, e uma multidão de curiosos se aglomerou. Sentiam temor à medida que Pedro falava a respeito do Cristo ressurreto. Tinha consciência de que havia executado publicamente aquele homem. Enquanto Pedro arrazoava com eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. Esse evento marcou um rompimento com o judaísmo e o começo de um viver milagroso por aqueles cristãos antigos. O livro de Atos é um registro da corrente constante de milagres que fluía das mãos daqueles que usavam aquele nome com pleno reconhecimento do poder e da autoridade que há por trás dele. Tão grande era a convicção que dominava os corações daquelas pessoas, enquanto Pedro lhes pregava que está escrito: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2,41. O terceiro capítulo de Atos começa com o relato de um dos primeiros grandes milagres que experimentaram mediante o uso do nome de Jesus Cristo. Depois da reunião do cenáculo, aqueles que saíram daquele santuário estavam plenos do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ungira Jesus de Nazaré havia entrado na vida deles, e partindo de lá, foram para todos os lugares com um só propósito: testificar que Jesus ressuscitara dentre os mortos e que seu ministério não tinha mudado. Aquelas pessoas lembraram-se de que Jesus lhe dissera que, se crescem nele, poderiam realizar as mesmas obras que ele realizara. Cristo as enviara por todo o mundo. Marcos 16,15. E lhes prometera: Eis que eu estou convosco. Mateus 28,20. Garantindo-lhes que estes sinais seguirão os que crerem. Marcos 16:17, parte A. O Senhor tinha enumerado os milagres que podiam esperar ao agir em seu nome. Marcos 16, 17 e 18. Diante disso, resolveram fazer conforme ele ordenara.
Pedro e João subiam juntos ao templo, Atos 3:1 parte A, a fim de participarem de uma reunião de oração. Passaram por um aleijado que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, Atos 3:2. Diante daquela situação, Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. O homem foi curado instantaneamente, entrou correndo no templo, saltando e louvando a Deus. Finalmente voltou-se a Pedro e o agarrou pelas mãos, enquanto uma multidão se aglomerava ao redor deles, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Atos 3:10. O nome e a ressurreição. Pedro olhou para as pessoas que se reuniram ao seu redor, depois de um aleijado bem conhecido ter sido curado em nome de Jesus, e perguntou-lhes: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. Seguiu-se então o segundo sermão de Pedro, quando pregou em linhas gerais a seguinte mensagem: Vocês mataram Jesus, o Filho de Deus, mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó o ressuscitou dentre os mortos, e ele vive agora. Se ele estivesse morto, não poderia operar milagres, mas visto que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele está operando os mesmos milagres que faziam diante de vocês, antes de o matarem. Ele opera quando falamos em seu nome. Se ele estivesse morto, seu nome não teria poder. Posto que ele está com vida, seu nome tem o mesmo poder que ele tinha antes de ser morto. Atos 3, do 12 ao 18. Pedro então terminou seu discurso, conclamando-os a se arrependerem dos seus pecados. E o registro bíblico, mais uma vez, conta o resultado. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4. Como consequência desse evento tumultuoso, Pedro e João foram detidos e levados diante do sinédrio. Foram interrogados pelo sumo sacerdote, que exigiu saber: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Atos 4:7 parte B. Seguiu-se o terceiro sermão de Pedro. De novo girava em torno do nome de Jesus. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Atos 4:10. Naquela ocasião, Pedro desenvolveu ainda mais a sua mensagem e enfatizou o nome de Jesus para a salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Essa mensagem deixou o sinédrio muito perturbado. A questão em pauta era tão óbvia que não poderia ser evitada. A acusação era inconfundível. Eles tinham crucificado um homem bom, o qual declara ser o Filho de Deus. Em seguida, Deus o ressuscitara dentre os mortos. O seu nome então estava sendo invocado pelos homens e mulheres que o seguiam, e milagres estavam sendo realizados. O sinédrio obviamente estava com um problema mais sério nas mãos. Algo precisava ser feito. Mas o quê? Consultaram entre si, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Atos 4:16. Um milagre que não pode ser negado realmente é um problema muito complexo para o descrente. O sinédrio reconheceu claramente que semelhantes milagres eram uma ameaça ao seu sistema religioso. Qual seria a consequência se os milagres continuassem a ser operados em nome do homem que eles tinham crucificado? Multidões creriam no Cristo. Afinal de contas, pelo menos 8.000 pessoas já haviam crido que ele ressuscitara dentre os mortos. Aqueles líderes judaicos estavam diante de um dilema. Chegaram à seguinte decisão: não podiam negar o milagre. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Atos 4, 17 e 18.
Tendo medo do poder daquele nome, o Sinédrio proibiu Pedro e João de continuarem a ensinar ou pregar naquele nome, e os soltou. Atos 4, 19 a 22. Voltando ao grupo dos irmãos, os 2 discípulos narraram a sua experiência, e em seguida todos oraram de maneira simples. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4, 29 e 30. Os discípulos esperavam que sinais e prodígios ocorressem ao pregarem em nome de Jesus. Poder no nome. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Tinham orado para que sinais e prodígios fossem realizados por intermédio do nome de Jesus, o Santo Filho de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Atos 4:33. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:12, parte A. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5:14. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5:16. Vendo que as suas ordens não tinham sido obedecidas, o Sinédrio exigiu que Pedro e João fossem detidos novamente, e daquela vez foram recolhidos à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, 19 e 20. Na manhã seguinte, os 2 discípulos foram detidos de novo e trazidos diante do Sinédrio. No julgamento, o sumo sacerdote disse o seguinte: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta nova doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5, 28. Obviamente, o Sinédrio estava em posição de autodefesa. As palavras revelaram claramente que as autoridades tinham medo de, talvez, terem causado a morte do Filho de Deus. Tais autoridades judaicas ficaram atormentadas com a ideia de o sangue de Cristo ser lançado sobre elas. É fácil entender por que estavam resolutas, no sentido de suprimir qualquer alusão a esse nome em Jerusalém. Homem algum pode ler os capítulos 2 até 5 do livro de Atos sem ficar impressionado com o lugar de relevância ocupado pelo nome de Jesus na estima daqueles cristãos primitivos. Sabiam que existia no nome e tinha consciência daquilo que estava por trás daquele nome. Exerciam uma autoridade ao falar naquele nome, que infundia medo em todos aqueles que o escutavam. O ministério da primeira cristandade era marcado pela perseguição em todos os lugares os quais os cristãos exaltavam o nome de Jesus. Pedro e João foram açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Então foram soltos de novo. Recebendo ordens para que não falassem em o nome de Jesus, Atos 4:18, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 41, parte B e 42. Algum tempo depois, Estevão morreu como Mártir pelas mãos do Sinédrio. Desdobra-se então a história notável do ministério de Filipe em Samaria. Em relação a isso, existe uma declaração relevante. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos 8:12. Filipe não somente pregava a respeito do reino, como também do poder do nome de Jesus Cristo. Por certo, a sua pregação era a respeito do que está por detrás deste nome, daquilo que este nome representa. Ele deve ter entendido o que significa usar o nome de Jesus. Atualmente, quando cantamos o hino
saudai o nome de Jesus e invocamos o seu nome com oração e fé, estamos recorrendo àquele mesmo poder transformador da vida, do qual os primeiros cristãos usufruíam. Hoje o poder espiritual de que dispomos não é diferente daquele que os cristãos primitivos dispunham. O nome de Jesus significava poder na vida dos seus seguidores e significa a mesma coisa na vida dos cristãos de hoje. Esse nome, nos lábios dos antigos irmãos em Cristo, era como a vara na mão de Moisés. Se os egípcios pudessem tê-la furtado, teriam despojado Moisés da sua arma. Se o judaísmo tivesse conseguido impedir aqueles cristãos de falarem e de ministrarem nesse nome, os teria despojado das suas credenciais sobrenaturais como o povo de Jesus. E assim como Sansão com os cabelos cortados, tornar-se-iam mais uma seita religiosa. A igreja primitiva usava o nome na cura dos enfermos, expulsava demônios e até mesmo ressuscitava os mortos em seu nome. Em todos os aspectos da igreja primitiva, o nome de Jesus era supremo. O nome e o oponente. Os oponentes daqueles primeiros seguidores de Cristo fizeram todos os esforços possíveis para que o uso do nome fosse extirpado. Uma exemplificação vívida é a informação do oponente, Saulo. Tinha poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Atos 9,14. O próprio Paulo testificou posteriormente: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos 26, do 9 ao 11. Quando Paulo se converteu, Deus enviou Ananias até ele com estas palavras: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Tais palavras enfatizam novamente como o nome era o assunto vital nas vidas dos cristãos primitivos. Posteriormente, Paulo procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos 9, 26, parte B e 27. Aqui de novo vemos a grande importância que era atribuída ao nome de Jesus. Esta declaração era mais do que uma simples recomendação para pregar o Evangelho. Pelo contrário, era uma afirmação de que aquele homem, Paulo, conhecia a autoridade do nome de Jesus e de que ministrava e falava ousadamente neste nome. Todos esses textos bíblicos enfatizam que os ministérios daqueles cristãos primitivos distinguiam-se pela reverência ao nome de Jesus, bem como pelo seu uso. Por exemplo, Barnabé e Paulo foram aludidos como homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 26. Paulo testificou que estava pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13, parte B. É fácil perceber por que Paulo admoestou seus irmãos na fé. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17, A e B. Aqueles cristãos entendiam o significado do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Sabiam o que significava falar e ensinar nesse nome, e que o poder de expulsar demônios, curar os enfermos, abençoar os pobres, levantar os aleijados, tudo estava no nome de Jesus Cristo. Demonstrando o nome. Nunca me esquecerei daquilo que aconteceu na minha vida na primeira ocasião em que tive uma demonstração do poder do nome de Jesus Cristo. Eu era um jovem pastor sentado no terceiro balcão do auditório cívico em Portland, estado de Oregon. Um evangelista pregava que havia recebido um maravilhoso dom de cura. Depois do sermão, uma longa fila de pessoas passou diante do evangelista para que ele orasse pela cura de cada pessoa. Uma moça muito bonita que nascera surda-muda chegou diante dele,
Colocando os dedos nos ouvidos dela, ele disse: Espírito surdo e mudo, esconjuro-te pelo nome de Jesus Cristo que saia dessa moça e nunca volte. Ele falou com calma, porém com autoridade total. A moça ficou perfeitamente curada. Como aquelas palavras escoavam na minha mente: esconjuro-te pelo nome de Jesus Cristo. Eu nunca ouvira antes um homem orar assim. Ele não tinha incerteza, falava suavemente, mas com uma força tão irresistível. Havia autoridade sem par na sua voz. Ele invocou o nome de Jesus e o espírito maligno que tornou aquela moça surda e muda, desde que nascera, foi obrigado a obedecer ao homem de Deus, exatamente conforme acontecia na Bíblia. Vi o poder do nome de Jesus demonstrado, e minha vida foi transformada. Jesus está vivo. Ele estava naquela plataforma. Eu não o vi, mas quando aquele evangelista invocou o seu nome, ele estava ali. Naquela noite eu vi a autoridade e o poder terapêutico de Jesus em seu nome. 1000 vozes giravam acima da minha cabeça enquanto eu ficava sentado chorando. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. É a maneira bíblica, foi assim que Pedro e Paulo fizeram. Fica comprovado que a Bíblia é válida hoje. Sim, você pode fazer assim. Sim, eu disse, eu posso fazer isso. Jesus está vivo, está aqui, está comigo. Posso usar o seu nome, posso expulsar demônios, posso falar em seu nome, os enfermos serão curados. Sim, posso fazer isso. Saí daquele auditório como um homem novo. Jesus e eu estávamos andando juntos. Eu começaria a usar o seu nome para expulsar demônios e aniquilar enfermidades. Eu falaria em seu nome. Jesus operaria milagres. Demônio algum nem doença resistiria à autoridade que está por trás do seu nome. A Bíblia se tornou um livro novo para mim. As palavras de Jesus se tornaram reais e vivas. Eu estava em um mundo novo. Viveria agora como um filho do seu reino. Eu tinha autoridade. Jesus era a minha garantia. Eu sabia que a partir de então, quando eu falasse em seu nome, demônio algum ou doença poderia resistir às minhas palavras. Durante mais de 3 décadas, Daisy e eu temos proclamado o nome de Jesus e sua presença viva em quase 70 países. Em todas as campanhas que já realizamos em nosso país e no estrangeiro, o Senhor Jesus Cristo sempre se manifestou vivo por meio de sinais, milagres e prodígios entre o povo. Os demônios, as doenças e as circunstâncias, todos estão sujeitos ao seu nome. O nome de Jesus é um nome majestoso, acima de todos os nomes. Foi assim a vontade do Pai. O Espírito Santo é testemunha do fato, e milagres sem conta dão testemunho da preeminência desse nome. Saudai o nome de Jesus. Há alguns anos, um grupo de publicadores de hinários selecionou o hino Saudai o nome de Jesus como um grande cântico da igreja. Todos nós podemos saudar o poder do nome de Jesus, porque é mediante seu nome que temos salvação para nossa alma, cura para nosso corpo, vitória sobre as forças de Satanás, acesso ao Pai na oração. Jesus é o único nome através do qual o pecador pode aproximar-se de Deus. É o único nome que lhe dá direito a uma audiência com o Senhor. O único nome que revela o ministério mediador de Jesus. Multidões já receberam um novo nascimento através da simples invocação desse nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Jesus é o nome que cura. Muitas vezes já vi o poder do Cristo vivo manifestar-se em milagres à medida que ordenei que as doenças fossem aniquiladas e os demônios saíssem em nome de Jesus Cristo. Que bênção é contemplar aleijados levantarem-se e andarem, leprosos regozijarem-se quando vida nova vem à carne deles, ver os cegos recuperarem a visão, os surdos passarem a ouvir e os endemoniados serem libertados. Tenho observado esses milagres ocorrerem diante dos meus olhos, em todas as partes do mundo há mais de 40 anos. Uma exemplificação excelente do poder que há em o nome de Jesus é relatada no capítulo 16 de Atos. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação seguia Paulo e Silas e clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16:17, parte B.
Depois de muitos dias, Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16:18. A jovem foi libertada. No entanto, os apóstolos foram presos. Houve um milagre poderoso que abriu o cárcere em Filipos, quando o carcereiro se lançou aos pés de Paulo, exclamando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. Eles responderam: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. O mesmo nome que na véspera libertara a jovem do poder dos demônios possibilitou a salvação do carcereiro. A salvação em um nome. O nome de Jesus é inseparável da salvação. O anjo disse a José a respeito de Maria: E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Pedro, no dia de Pentecostes, afirmou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Esse apóstolo voltou a proclamar a relevância desse nome no que diz respeito à salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Enquanto pregava na casa de Cornélio, mais uma vez Pedro enfatizou o poder salvífico do nome de Jesus Cristo. Todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10:43. Não é de se admirar que o compositor tenha escrito o cântico: Nome precioso, ó, quão doce, esperança da terra e alegria do céu. O emprego que Paulo fez do nome, quando expulsava demônios, se destacava fortemente. Quando os 7 filhos ciumentos de Seva foram tomados de ciúmes e lançaram-se no empreendimento de imitar o ministério de Paulo, copiaram escrupulosamente a oração dele, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Atos 19:13. Os filhos de Seva, porém, não eram seguidores de Jesus Cristo. Por isso aconteceu uma coisa estranha. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, 16 e 17. Um só milagre poderoso em nome de Jesus é de maior valor do que uma vida inteira de religião filosófica que não atribui ao cristianismo significado e poder. Existe alguma passagem bíblica que nos conta que o nome de Jesus já não é poderoso, ou que milagres já não são úteis para o convencimento dos incrédulos quanto à veracidade do Evangelho? Que elevação espiritual os cristãos podem experimentar redescobrindo o poder que existe em o nome de Jesus Cristo? O direito de usar o nome. O uso do nome de Jesus Cristo e sua importância no livro de Atos são muito evidentes. O nome de Jesus, na realidade, fazia o Senhor ascendido. Em todas as ocasiões em que Jesus teria sido glorificado pela sua presença pessoal, seu nome o representava. Este nome não perdeu seu poder e autoridade. O nome de Jesus pertence agora a todo cristão fiel. É o nome da família, pois quando somos salvos, tornamo-nos parte da família de Deus. Aquele que é salvo tem o direito legal de usar o nome de Jesus Cristo, porque recebe a procuração. À medida que se estende para compartilhar a vida em Jesus com a sua geração, age como representante de Cristo nesse nome. Como é maravilhoso que você tenha sido alertado sobre o significado do nome de Jesus na vida dos primeiros cristãos. Agora você poderá ficar inspirado para seguir os passos deles e imitar o exemplo daqueles seguidores de Cristo. Esse nome é uma das chaves indispensáveis para o livro dos Atos dos Apóstolos, o exemplo mais puro da verdadeira vida cristã. Os primeiros discípulos atribuíram a esse nome o destaque que Jesus deveria receber. Digo-lhes uma solene verdade: qualquer um que crê em mim fará os mesmos milagres que eu tenho feito, e ainda maiores, porque eu vou para a presença do Pai. Vocês podem pedir-lhe qualquer coisa utilizando o meu nome, e eu farei,
porque isto resultará em louvor ao Pai, por causa do que eu, o Filho, farei por você. Sim, peçam qualquer coisa utilizando o meu nome, e eu farei. João 14, do 12 ao 14, Bíblia Viva.